Seu Instagram é bonito, mas ele não vende. E o problema eu vou te contar nesse vídeo, fica aqui até o final. Eu sou Flávio Ottoni, especialista em conteúdo, gerenciamos mais de 70 redes sociais de especialistas e marcas. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com você que olha para o seu próprio Instagram e pensa: uau, meu perfil está bonito, está organizado, tem identidade visual, tem posts bem feitos. Coloquei capa nos destaques, tem conteúdo impecável, tudo lindo. Então por que isso aqui não está trazendo cliente para mim? E eu já quero aqui começar com uma ideia que talvez vai te incomodar um pouco. O perfil bonito, com design legal, sozinho, não vende. E calma, que eu não estou aqui dizendo que você precisa ter um perfil feio, bagunçado, largado, nada disso. O que eu quero dizer é que o design importa sim, a estética importa sim, a organização as pessoas valorizam, né? Um perfil bem cuidado passa sim profissionalismo, mostra zelo, uma primeira impressão que realmente impacta. Só que o ponto aqui é outro. Um perfil bonito pode até chamar a atenção, pode gerar elogio, pode fazer alguém olhar e pensar: nossa, que feed bem feito, que estética bonita. Mas a venda ela não acontece só porque alguém achou o seu Instagram bonito, né? A venda ela acontece quando a pessoa entende o seu valor, entende e confia em você, percebe que você resolve realmente um problema e que também essa pessoa possa enxergar um próximo passo claro. E é aqui que muita gente se perde, porque melhora o visual do perfil, mas não melhora a percepção que aquele perfil constrói. A pessoa ela deixa o Instagram mais bonito, mas não necessariamente deixa o Instagram mais convincente. E é neste vídeo aqui que eu quero te mostrar o porquê um perfil bonito pode não vender e qual é o erro por trás disso. E principalmente o que você vai precisar mudar no seu perfil para começar a funcionar como um ambiente de autoridade, confiança e geração de demanda. Até porque um Instagram bonito sem uma estratégia é como uma loja maravilhosa, linda, com um vendedor, aquele vendedor despreparado e confuso. A pessoa entra, olha, acha tudo bonito, mas não entende o porquê deveria comprar. Ele não funciona como uma ponte que vai fazer o cliente se interessar de verdade. Talvez isso possa estar até acontecendo aí com você. Você olha o seu perfil, visualmente ele tá legal, tá tudo certo, tá alinhado. A bio tá arrumada, os destaques estão ok, tem capa para os vídeos, o feed tem uma paleta de cores bonita, né? Os posts têm design, as fotos estão boas. E até de vez em quando alguém elogia, né? Nossa, que perfil bonito. Só que aí você olha para o seu direct ali e não tem nada acontecendo, né? As pessoas não te procuram, né? Pouca gente aí te chamando interessada, pedindo orçamento, né? Pouca gente está perguntando sobre realmente o seu serviço, né? Por quê? Porque poucas pessoas parecem entender de verdade o que você faz. E isso gera uma sensação estranha, até frustração talvez, porque na sua cabeça você faz a parte certa. Você cuidou de tudo, organizou tudo, tentou postar da melhor forma, mas mesmo assim parece que o perfil não gera negócio, não gera lucro. E aí você começa aquela busca ansiosa. Você pensa que precisa postar mais, depois você acha que o design não está bom e aí muda, né? Fica seguindo tendências, né? Olha um expert aqui, outro ali, grava um monte de conteúdo que nem combina tanto com você. E aí você começa a culpar o algoritmo, dizer que o Instagram não está te favorecendo, né? E aí duvida até do seu preço que você cobra, né? E aí você está vendo um problema que na verdade está sendo outro, né? Uma estrutura por dentro, por trás de tudo isso, né? É como pintar uma casa que está cheia de rachadura, então não adianta, vai ficar mais bonito, mas o problema vai continuar lá, a rachadura vai estar lá. E no Instagram de muitos profissionais, especialistas, empresários, prestadores de serviço, a rachadura é exatamente isso. O perfil ele está bonito, mas não está bem posicionado, né? A autoridade vivida, não tem autoridade, né? Eu falo isso porque aqui na Outone, eu e a minha esposa Thaís, nós vemos esse cenário com muita frequência. A gente encontra pessoas muito boas, mentores especialistas, empresários, marcas pessoais, profissionais que têm entrega de verdade, tem resultado, o cliente sai satisfeito, né? Ele tem uma história, tem uma bagagem. Só que quando você entra no Instagram delas, você não sente tudo aquilo. E é isso que a gente resolve, né? Sempre é esse o problema. Então, isso porque existe uma diferença muito grande entre ter valor
e comunicar valor. Tem gente que é excelente no que faz, mas o perfil não consegue transmitir isso. E as pessoas às vezes resolvem problemas assim gigantescos, né? Gera muito valor, mas o conteúdo ele fica muito pequeno ali, né? E não transmite. Então tem gente que poderia até cobrar mais, atender clientes melhores, ser visto como referência no seu mercado, mas o Instagram não colabora. Passa uma percepção muito comum, genérica, parecida com todo mundo. E aí, ó, é um problema. A pessoa fica presa num lugar muito ingrato. Ela sabe que é boa, mas o mercado não percebe isso, né? Na mesma intensidade, na mesma proporção. E na internet, a percepção não é um detalhe. Antes de alguém chamar você aí no seu direct, essa pessoa já formou uma opinião sobre você. Antes de pedir orçamento, ela já vasculhou seu perfil, ela já sentiu se você parece confiável ou não. Antes de aceitar pagar mais caro, inclusive, ela já avaliou se você parece diferente ou se é só mais uma pessoa que está ali cobrando um high ticket, né? Então, se o seu perfil está bonito, mas não está construindo percepção de valor, ele vai virar uma vitrine bem iluminada, só que sem um argumento de venda, né? A história do vendedor que eu falei, né? Deixa eu dar um nome para isso, né? Perfil decorado. O perfil decorado é aquele que é um perfil que ele parece bem cuidado. Talvez seja o seu caso aí. Ele tem um template, posts bonitos, tem uma estética organizada e às vezes tem até uma identidade visual profissional. Talvez você tenha até pago alguém para fazer o branding, enfim. Só que quando você olha com mais atenção, falta uma coisa por trás. Falta uma tese clara, falta um posicionamento, uma narrativa que conecte os conteúdos e às vezes falta a intenção estratégica em cada parte do perfil. E aí o que acontece? A pessoa entra, ela acha bonito, mas não consegue entender por que deveria confiar em você ou dar um próximo passo. Talvez ela nem tenha entendido o que você vende, né? E essa é a diferença, né? Porque parecer profissional hoje é o mínimo, né? Agora, ser percebido como escolha certa é outra coisa. Um perfil vendável, ele vai criando uma sequência de percepções na cabeça de quem chegou ali. Então, a pessoa chegou, ela vai primeiro entender que aquele conteúdo conversa com ela, ou seja, conectou. Depois ela percebe que você entende o problema dela com profundidade, aí ela passa a confiar. Então depois ela nota que existe uma visão por trás do que você fala, que você não está só repetindo dicas prontas, né? Aos poucos ela começa a enxergar a sua prova social, método, seu método bastidor, mostra a sua experiência e ela consegue entender que você tem profundidade. E aí quando isso acontece, o perfil ele deixa de ser só uma página ali legal e passa a funcionar como um ambiente de confiança. Então a pergunta que você precisa fazer não é só hoje, né? Meu perfil está bonito? A pergunta certa é: o meu perfil está ajudando a pessoa certa a confiar em mim e querer dar um próximo passo? Essa é a pergunta no seu caso aí que muda tudo, tá? O primeiro erro de um perfil bonito que não vende é exatamente isso que eu disse, é a falta de clareza. E é aqui que eu quero ser bem direto com você. A pessoa, ela entra no seu perfil, ela não deveria precisar ficar investigando quem você é. Ela não deveria precisar abrir 10 posts seu, assistir 15 stories e interpretar sua bio como se fosse um enigma, né, para entender o que você faz. Porque o público não tem essa paciência. Está tudo muito rápido. A pessoa, ela está no intervalo às vezes do trabalho, está no sofá de casa ali esperando uma reunião começar, enfim, com um trilhão de notificações na tela. E aí ela entra no seu perfil, em poucos segundos ela tenta entender quem você é, o que você faz, se aquilo é para ela, né? Que problema que você resolve e por que ela deveria continuar ali naquele perfil. Só que muitos perfis bonitos falham exatamente nesse ponto. A bio é bonita, mas é genérica. O feed ele está organizado, mas não deixa claro o posicionamento do perfil. Os posts eles estão até bem diagramados, estão bonitos, mas falam coisas aleatórias, soltas. Os destaques eles estão ali, mas eles não conduzem ninguém a lugar nenhum. E aí a pessoa sai com uma sensação ruim, né? Mesmo sem perceber. Ela até acha bonito, mas não entende muito bem o que aquele perfil pode oferecer para ela. E quando a pessoa não entende, ela não compra, né? Ela pode até gostar, pode até seguir, pode até salvar, inclusive, um post ou outro, mas ela não avança porque venda precisa ter clareza. Para a pessoa comprar de você, precisa ter clareza. E clareza não é deixar a comunicação rasa, né? Clareza é organizar a sua mensagem.
para que o cliente certo consiga entender o seu valor sem nenhum esforço, o mínimo esforço possível. Na prática, faz um teste simples. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de você entrando no seu Instagram exatamente agora. Em poucos segundos, ela consegue entender quem você ajuda, que problema você resolve, por que sua entrega é diferente e qual é o próximo passo se ela quiser vir a conversar com você. Já parou para fazer esse teste? Se a resposta for não, talvez o seu problema não seja a estética. Talvez a clareza estratégica é o ponto que você precisa melhorar. E a clareza estratégica que a gente diz aqui vem antes da venda, porque antes de alguém comprar de você, essa pessoa precisa entender você, né? O outro ponto que eu queria trazer aqui é que conteúdo bonito sem a intenção, ele vira só uma decoração bonita, né? O segundo erro, então, é quando o conteúdo é bonito, mas não tem intenção. E isso acontece muito mais do que você imagina. A pessoa posta porque ela precisa postar, ela quer cumprir uma tabela, ela abre o calendário e pensa: segunda eu coloco uma dica, terça eu coloco uma frase, quarta eu coloco um reels, quinta eu vou fazer uns vídeos de bastidor, sexta eu vou colocar um meme, aí até aí tudo tranquilo, né? A organização é importante realmente. O problema é quando o calendário ele vira uma sequência de conteúdos soltos, como eu falei agora há pouco, aleatórios. E aí você não constrói nada na cabeça da audiência que chega no seu perfil, né? Aí o perfil ele começa a parecer uma marmitinha bonita, né? Está embalado, organizadinho, está bonitinho, mas quando você abre, falta tempero, falta substância, falta o gosto, né? Aquele negócio que faz a pessoa pensar, cara, é exatamente isso que eu precisava experimentar. Então, o conteúdo que vende não é só um conteúdo que oferece alguma coisa. E também não é só conteúdo cheio de dicas, né? Hackzinhos. Conteúdo que vende é um conteúdo que muda a percepção, né? Uma pessoa compra de você quando ela começa a enxergar o problema de um jeito diferente. Quando percebe que aquilo que ela achava que era só um detalhe, na verdade, está travando o resultado dela. Quando entende que o jeito que ela está tentando resolver não resolve a raiz, ela começa a perceber então, ela começa a olhar para você e pensar que você está enxergando algo que ela ainda não tinha conseguido enxergar. Esse é o papel do conteúdo estratégico. Não é só alimentar o seu feed, né? É plantar uma percepção nova. Eu gosto muito de pensar no conteúdo como uma semente. Toda vez que você posta, você planta alguma percepção na cabeça de quem está te seguindo, de quem está te acompanhando. E a pergunta aqui é: que percepção que você está plantando na cabeça das pessoas que chegam? Porque se você planta só dica solta, então provavelmente você vai colher uma interação solta, né, aleatória. Agora, quando você planta clareza, autoridade, desejo, a conversa que volta para você começa a ser diferente. Tem conteúdo que gera curtida, mas não gera valor percebido. Tem conteúdo que dá alcance, mas não aproxima o cliente certo. Tem conteúdo que fica bonito lá no feed, mas não ajuda ninguém a decidir nada, né? Principalmente a realizar uma compra. E é por isso que conteúdo bonito sem intenção vira só uma decoração. Ele ocupa espaço, mas não constrói caminho. O perfil vendável ele precisa ter um caminho, né? O perfil vendável ele precisa ter clareza deste caminho. Agora entra um ponto importante. Imagina que o seu Instagram é uma casa. A bio é a porta de entrada. Os posts fixados são aquilo que a pessoa vê primeiro. Quando chega, os destaques ajudam a organizar os cômodos. Os stories mostram a rotina da casa e os conteúdos mostram a sua visão, seu jeito de pensar e a sua forma de resolver os problemas. Agora pensa comigo. Quando alguém entra nessa casa, ela se sente conduzida ou ela se sente perdida? Espera aí, para onde eu vou? O que é que eu faço? Porque muitos perfis têm peças boas, mas não tem um caminho claro, né? Tem um post bom aqui, um reels bom ali, uma prova perdida nos stories ali, uma oferta escondida em algum lugar nos destaques, uma explicação boa lá embaixo no feed, só que nada conversa com nada. E aí, quando nada conversa com nada, a pessoa não é conduzida a lugar algum. Ela fica andando pelo perfil como alguém andando numa casa escura tentando descobrir onde fica. O perfil vendável ele organiza melhor essa jornada. Ele ajuda a pessoa a entender quem é você.
Qual problema você resolve? Qual é a sua visão? Quais provas sustentam o que você fala? E qual é a sua oferta? Ou seja, o seu o próximo passo que a pessoa vai dar. Isso não precisa ser engessado, tá? Não é para transformar o seu Instagram num funil mecânico ali, frio, né? Sem alma. Ele precisa ter intenção. Porque se o perfil ele depende de sorte, para a pessoa entender o seu valor, você tem um problema sério. Você não pode depender de a pessoa cair no post certo, no dia certo, no humor certo dela, para finalmente entender o que você faz e de repente tomar uma decisão. O perfil ele precisa trabalhar a seu favor, precisa responder a perguntas antes mesmo do direct, né? Antecipar as objeções, mostrar bastidores, provas, a sua visão, o seu método, a transformação, tudo de um jeito natural dentro da sua narrativa, não como peças soltas, jogadas como uma construção desorganizada. É como eu falei, né? Como um plantio. Você não joga a semente em qualquer lugar e torce para nascer alguma coisa. A ideia é que você prepare o solo, escolha a semente, cultive, regue e acompanhe. No Instagram, então, é parecido. O conteúdo é a semente, a mente da audiência é o solo, a estratégia é o plantio e a percepção de valor é o fruto. Se você planta qualquer coisa de qualquer jeito, você não pode reclamar da sua colheita. E aí agora entra um ponto muito, muito importante, né? Que o design ele não substitui posicionamento. É aqui que mora um erro bem comum. Achar que o design resolve posicionamento. Não resolve. Design melhora a apresentação, fortalece, né, a imagem, organiza ali visualmente, transmite um cuidado. Mas o design não decide sozinho o que precisa ser comunicado. É como colocar uma roupa elegante em alguém que não sabe se apresentar, né? A roupa ajuda, né? Claro, obviamente, mas se a pessoa não consegue dizer quem é, o que faz, em que acredita e por que aquilo realmente importa, a roupa não vai sustentar. No Instagram acontece a mesma coisa. Você pode até ter uma identidade visual linda, mas se a mensagem é fraca, o perfil vai continuar sendo fraco. Você pode ter fotos profissionais, né? Mas se a narrativa é confusa, a percepção continua confusa. Você pode ter templates sofisticados, né, para fortalecer ali sua imagem, né? Mas se o seu conteúdo não construir autoridade, aquilo vai virar só uma embalagem por ela mesma, né? A embalagem ela ajuda a vender só quando o produto tem clareza, né? Quando temos clareza sobre o produto. Então, quando alguém fala, meu perfil tá bonito, mas não vende, eu geralmente penso, vamos olhar para além da beleza. Vamos olhar para a promessa, para a bio, para o tipo de cliente que esse perfil chama, para a oferta, para os conteúdos, para as provas, para a percepção que está sendo construída através da narrativa. Porque muitas vezes o perfil está bonito para quem já conhece você, né? Quem chega hoje, talvez não, né? Não está claro ali para quem acabou de chegar. E a rede social não pode depender só de quem já sabe o seu valor, de quem já consumiu o seu produto ou serviço. Ela precisa apresentar o seu valor para quem ainda não sabe quem é você. E o outro ponto, o perfil bonito pode estar te enganando, né? Às vezes ele atrapalha porque dá uma falsa sensação de que tudo está certo e você olha e pensa, tá bom, tá profissional, tá melhor que muita gente e aí se acomoda. Só que o mercado ele não responde. E aí você demora para mexer na raiz, que é onde tudo precisa, é onde tudo vai mudar de verdade, né? Porque a superfície parece resolvida. E aí é igual uma pessoa que organiza a mesa, compra caderno novo, compra caneta bonita, baixa aplicativo de produtividade, monta um ambiente lindo ali de trabalho, mas não faz o trabalho principal. Dá sensação de progresso só, mas não necessariamente gera resultado. No Instagram também tem isso. A pessoa troca a capa, muda a fonte, ajusta a cor, muda a foto do perfil, redesenha o post, organiza os destaques. E tudo isso pode até parecer ser bom, mas a pergunta tem que ser: será que isso está se aproximando, né, de eu ter conversas comerciais mais qualificadas? Será que está aumentando a percepção de valor? Está deixando claro por que alguém deveria me escolher? Se não está, talvez você esteja confundindo o seu movimento com avanço, com progresso. E isso é perigoso, porque o movimento cansa, mas quando você avança, você consegue ver a transformação.
Postar mais, mudar design, seguir tendência, gravar qualquer coisa pode ser só o movimento. Agora, alinhar posicionamento, clarear mensagem, construir narrativa, provar valor, conduzir a audiência, isso sim é avanço, né? Então vamos para um diagnóstico prático? Vamos trazer uma prática aqui para você agora, né? Depois desse vídeo aqui, abra ali o seu perfil, olha para ele como se você fosse uma pessoa que acabou de te conhecer. Não olha com carinho de dono, tá? Porque dono sempre entende a própria bagunça, né? Já se conhece, sabe onde encontrar as coisas na bagunça. Sabe quando você entra na sua casa, sabe, onde tudo está, apesar que está tudo desorganizado, né? Então, o visitante ele não sabe. E no Instagram a mesma coisa. Você entende o seu perfil porque sabe sua história, sua entrega, seus bastidores, sua intenção. Mas a pessoa que acabou de chegar, ela não sabe de nada, né? Ela não vai conseguir encontrar o que ela deseja com facilidade, com clareza. Então, olha hoje para o seu perfil e tenta perceber se a bio deixa claro quem você é, né? E principalmente se deixa claro quem você ajuda, qual transformação você entrega. Veja se esses posts que você tem ajudam uma pessoa nova a entender o seu trabalho. Olha se os destaques mostram prova social, bastidores, ofertas e se dão caminho. Repare se o seu conteúdo reforça uma percepção clara ou se parece uma coleção de assuntos aleatórios e soltos. E tem uma pergunta mais profunda. Se alguém com dinheiro preparado, consciente do problema, tem capacidade de contratar, se ele entrasse hoje no seu perfil, essa pessoa sentiria confiança suficiente para chamar você? Essa pergunta é forte, porque não adianta só atrair curioso. Não adianta só gerar elogios porque o perfil tá bonito, né? O grande ponto aqui é o perfil precisa conversar com quem pode comprar de você e principalmente com quem você quer atrair. Se você quer vender então um serviço premium, né, com um alto valor, uma consultoria, uma mentoria, um acompanhamento mais caro, o seu perfil ele não pode passar uma percepção comum. Ele precisa sustentar o nível da sua entrega, né? Agora, deixa eu fazer aqui uma ressalva muito importante sobre o que a gente falou. Não sai desse vídeo, tá? Achando que a estética, né, não importa. Ela importa sim. Um perfil visualmente cuidado passa zelo, né? Uma identidade bem feita ajuda na lembrança, um feed organizado melhora a experiência e uma boa apresentação contribui para uma percepção, né? Para uma percepção melhor. O problema não é ter um perfil bonito. O problema aqui é achar que a beleza sozinha carrega venda, né? Carrega um negócio. Estética é o meio, posicionamento é a raiz. E se a raiz está fraca, você pode enfeitar quanto quiser, mas o fruto não vai vir. A beleza precisa servir a mensagem. O design precisa reforçar a estratégia. O conteúdo precisa apontar uma percepção. A bio precisa abrir uma conversa. Os destaques precisam sustentar confiança. Os stories precisam aproximar, gerar intimidade. A prova precisa reduzir dúvida. A oferta, ela precisa aparecer com naturalidade, com clareza, gerando desejo. Quando tudo isso se encaixa, a estética só potencializa. Mas quando isso não existe, a estética, ela só disfarça, né? Então, o que vende de verdade no Instagram? Não é só a beleza, não é só frequência, não é só trend, memes, né? E não é só colocar uma CTA no final do post alinhada. O que vende é um conjunto, é a percepção que seu perfil constrói, a clareza da sua mensagem, a confiança que você transmite, a forma como você mostra que entende o problema e a sua capacidade de nomear aquilo que o cliente sente, ou seja, você dá nome ao que ele sente e às vezes ele nem sabe o que sente. E aí você vem lá no seu Instagram e consegue explicar para ele. A venda no Instagram, principalmente para serviço, consultoria, mentoria, marca pessoal, ela não começa no direct, ela começa antes. Começa quando uma pessoa vê um conteúdo seu e sente que aquilo tem a ver com ela. Depois ela vê outro conteúdo e percebe que você entende o problema com profundidade, o problema que ela está passando. E aí a pessoa entra no perfil, começa a se conectar os pontos. Depois acompanha seus stories, vê seus bastidores, enxerga ali as provas, né? Provas sociais, entende a sua oferta e aí começa a considerar que talvez
né, conversar com você seja um bom próximo passo para ela. Quando ela chama no direct, muita coisa já aconteceu antes. O direct é só a parte visível. A venda já começou ali na percepção, quando a pessoa entrou no seu perfil. E é exatamente esse tipo de construção que a gente faz nos projetos aqui na Outone Digital, as consultorias e nos serviços, né? A gente não olha para um Instagram somente como um lugar de post. A gente olha como um ambiente de percepção, de construção de marca, de construção de valor. A gente analisa a bio, né? Analisa o conteúdo, o posicionamento, a narrativa, a oferta, o produto, pega provas, vê os stories, os destaques, né, as formas de aparecer, a clareza da sua mensagem, o caminho da venda. Porque muitas vezes o empresário, o especialista ou o profissional, ele não precisa simplesmente postar mais. Ele precisa comunicar melhor o valor que ele já tem. E talvez, né, esse seja o seu caso. Talvez você não precise de mais um template. Talvez você não precise trocar ali tudo, né, trocar tudo que você já faz. Talvez você só precisa parar, olhar para a raiz mesmo e perguntar que percepção meu perfil está criando sobre mim. Se você sente que seu Instagram está bonito ali, mas não está gerando os clientes que você gostaria, as conversas e a autoridade que deveria gerar, na descrição aqui tem um caminho para você falar com a minha equipe ou comigo mesmo. E aí a gente pode olhar aí para o seu perfil com estratégia, né? Entender o que você está precisando ser ajustado aí, né, para deixar o perfil não só bonito, mas também começar a ser mais vendável. Né? E para fechar, gostaria que você guardasse com muito carinho. Não existe problema em ter um perfil bonito. O problema é quando ele continua genérico, confuso e sem prova, sabe? Sem uma linha clara de posicionamento, sem um caminho que ajude a pessoa a entender o que fazer depois que ela te encontrou. Né? Aí ele impressiona no primeiro olhar, mas não sustenta uma decisão de compra de um cliente que está ali pronto para fazer a compra. No fim das contas, você não quer que alguém entre aí no seu perfil e pense, que lindo, nossa, que perfil bonito. Você quer que a pessoa olhe para aquilo e pense, nossa, essa pessoa aqui pode realmente me ajudar. Né? O objetivo aí não é então parecer bonito, o objetivo é ser percebido como a escolha certa para o seu cliente. Quando o perfil está bem posicionado, então ele começa a trabalhar a seu favor, né? De um jeito muito mais inteligente. Ele atrai pessoas mais qualificadas, alinhadas, e aí filtra quem não tem nada a ver com a sua proposta. Né? Prepara melhor então quem chega até você e aí já facilita a conversa comercial. Isso não porque ficou simplesmente mais bonito, mas porque ficou mais claro, mais estratégico e mais coerente com o valor que você entrega. E no próximo vídeo eu quero entrar em algo bem prático, né? Que são os erros que fazem um perfil parecer amador, mesmo quando a pessoa por trás dele é excelente. Porque às vezes o problema não é a sua competência, e sim a percepção que o seu perfil está criando. Né? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e me fala com sinceridade aqui nos comentários. Hoje, o seu perfil está mais bonito ou mais vendável? Até a próxima!